Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe. Irmãos e irmãs, em prisão é chamada previdência social. Ou seja, a previdência traz a ideia de você pensar além, de você pensar no futuro. Então tem até pais, que é óbvio, dentro das suas possibilidades, com o seu filho ainda criança, já começa a pagar suas prestações para, pensando nessa estabilidade futura do filho, por aí vai. Só que a sabedoria, que é dom e virtude de Deus, vai nos chamar a atenção para as realidades sobrenaturais. Não tem nenhum problema se você pensa no seu futuro, você enquanto idoso, vai precisar de remédio, de médico, então não há pecado nenhum em relação a isso por si só. Mas se você acha que a única previdência que importa é esta social, esta realidade passageira, aí sim mora esse grande perigo. A nossa verdadeira preocupação deveria ser com a salvação da nossa alma. E a previdência espiritual, como é que anda? Você, de fato, acorda, vive e dorme, tendo consciência de que um dia você vai morrer e existe uma realidade futura que te aguarda? Ou não? Existem pessoas que vivem como se não fosse morrer. Existem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Existem pessoas que vivem como se elas também não trouxessem nelas algo de eterno. Nós possamos pedir a Deus essa sabedoria, que a primeira leitura deixa isso bem claro. Você só não será sábio se você não quiser. A sabedoria é dom de Deus. Peça. Até quando as pessoas dizem, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo rezar. Por quê? Porque ela põe a sua confiança em si mesma. Tudo isso é dom de Deus e nós devemos pedir a Ele. Senhor, eu não consigo amar, me dê o dom. Eu não consigo perdoar, me conceda essa graça. Senhor, eu não consigo rezar, eu tenho preguiça de rezar. Senhor, me dá a graça de viver uma vida espiritualizada e uma vida religiosa. E que fique bem claro, as 10 jovens, todas já estavam prometidas ao noivo. Isso para nós é preocupante, ou seja, está se tratando de realidade de pessoas que já estão na igreja, de pessoas que já conhecem o noivo e desejam verdadeiramente participar da festa de casamento. E aí eu me pergunto, e aquelas que inclusive desdenham da salvação? Por isso nós precisamos ofertar a Deus os nossos sacrifícios, os nossos jejuns, nossas orações, não somente por nós e nossas famílias, ou pela igreja, e principalmente pelos pecadores. Quando eu fazia a faculdade de filosofia, e claro, aberta para todas as pessoas, e tinha um cidadão lá que ele se identificava como ateu. E eu ia numa conversa assim, no momento do lanche, estava lá fora conversando, e ele olhou para mim e disse assim, Anderson, eu te acho tão inteligente. E a minha percepção com você é que você acredita num Deus que você criou. Ele disse, eu digo a você que você é muito inteligente. E somente isso. Você tira 10 ali, prova que eu nem sonho tirar 7, mas te falta sabedoria. Porque se você acha que eu acredito num Deus que eu inventei, você também acredita em você mesmo. Nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. E a sabedoria vai nos apontar as coisas do alto. Se você buscar em Deus a sabedoria, queira ou não, você vai ser um escândalo para este mundo. Imagine só você, jovem, 25 anos, na conversa da roda com amigos, seja homem ou mulher, com seus amigos, suas amigas, e se perguntarem sobre a sua vida genital, sexual, você disser, eu sou virgem, eu estou vivendo a castidade e me guardando para o matrimônio. No mínimo, irão rir da sua cara. A sabedoria de Deus é escândalo para esse mundo.
tocar, inclusive, num assunto delicado e recente. E aí já se atribuiu a um novo documento da Congregação da Fé acerca da participação das pessoas que mudaram de sexo, chamadas transgêneros, que poderia se batizar, que poderia ser padrinho de batismo, que poderia ter uma vida ativa no seio da igreja. E aí começou-se aquele burburinho, pessoas inclusive dizendo que iam rasgar o catecismo, que iam se afastar da igreja, mas vejam bem, o documento da igreja em si fala o quê? Das pessoas que buscam viver a castidade e das pessoas que se arrependem dos seus pecados. Porque se nós acreditamos em Deus e nós cremos nesse Deus que nos criou. Ninguém aqui, em sã consciência, vai atribuir a como esse sistema tão complexo surgir de um ocaso, de um Big Bang, de um caos. Não, nós somos criados por Deus. E se eu creio que Deus me criou no seio da minha mãe com sexo masculino, eu nasci homem, é assim que Deus deseja que eu continue. Mas hoje para o mundo vai reverberar o quê? Essa suposta sabedoria deles, que eu posso ser o que eu quiser. Eu posso me identificar hoje como homem, daqui a um mês como mulher, daqui a 6 meses como um gato. Vocês acham isso absurdo? Está aí no noticiário. Em Londres, uma mulher agora ela se identifica como gato e ela sai pela rua se lambendo, miando e o esposo carregando uma coleira. E isso é demência. E demência afetiva, espiritual e psíquica. Sem Deus não há possibilidade de sermos sábios. Então, se a igreja dissesse que o homem que nasceu homem agora se identifica como mulher e dessa forma, sem se arrepender, tivesse voz ativa na igreja e recebesse os sacramentos, inclusive pudesse ser padre e madrinha, a igreja estaria cuspindo na face de Deus. Porque estaria dizendo, ok, Deus errou, você está certo. Olha aí, que absurdo, né? Não, ok, você está certa e Deus errou com você. Isso seria um absurdo, então fique bem claro. A igreja existe no mundo para a salvação da nossa alma, para nos trazer a sabedoria e não para se perverter a agradar os nossos caprichos de pecado. A gente não é chamado a ser escândalo para a salvação do outro, mas sim escândalo para este mundo. Por isso que hoje também essas crianças irão receber o sacramento do batismo. A sabedoria em nós vai nos fazer buscar a graça de Deus, buscar a salvação. E de que forma nós podemos buscar a graça de Deus, vivermos uma amizade com Deus? Por meio da fé e do sacramento. Então, por favor, jamais cogitem a possibilidade de pensar. Outro dia eu conversava também com uma senhora sobre essa questão de natalidade. E ela dizia assim, igreja, olha padre, minha mãe teve não sei quantos filhos, porque ela não tinha conhecimento. E na hora você cala a boca. Porque quem fala por você é o espírito do anticristo. Muito mais, a senhora não tem sabedoria. Por quê? Porque apesar de estar na igreja, o pensamento dela já está corrompido por aquilo que o mundo vai ensinar. E qual é a sabedoria do mundo? Que filho é um peso, que filho é atraso, que filho vai acabar com o seu corpo, vai acabar com a sua liberdade. E por aí vai. Peçamos ao Espírito Santo de Deus a graça de sermos homens e mulheres, sábios e sábias. Que a nossa preocupação, sem nenhum tipo de desespero, seja a morada dela. Assim seja. Amém.